de Janeiro atingindo aí um recorde, segundo um levantamento do portal Monitora Covid da Fiocruz, usando os dados atualizados até o dia 2 de dezembro, ontem, no caso. A taxa aqui de mortalidade do Rio de Janeiro está em 131 óbitos a cada 100 mil habitantes, de acordo aí com esses dados da Fiocruz. Eu conversei com o pesquisador Cristóvão Barcelos, da Fiocruz, e ele me disse que esse número de 131 mortes a cada 100 mil habitantes é comparável aos piores momentos da pandemia na Itália, por exemplo, em outros lugares da Europa, e que mostram também um descontrole aqui na situação do Rio de Janeiro para lidar com a pandemia de coronavírus. E aí a gente lembra, até ontem morreram 22.394 pessoas aqui no estado. Essa taxa de mortalidade aqui no Rio de Janeiro é 43% maior que a taxa de mortalidade em São Paulo, que é o estado, como a gente sabe, que registrou o maior número de óbitos provocados pelo coronavírus. O Cristóvão Barcelos, da Fiocruz, também me fez um outro alerta, que é a taxa de letalidade, diferente da taxa de mortalidade. O que é a taxa de letalidade? É a chance de alguém morrer se contrair a Covid. Aqui no Rio de Janeiro, essa chance de falecer se contrair o coronavírus é de 10%. No resto do mundo é de cerca de 1%. A situação aqui no Rio de Janeiro é realmente muito grave. Hoje a gente teve uma reunião do prefeito Marcelo Crivella com o governador em exercício, Cláudio Castro, para discutir aí medidas para tentar controlar um pouco do avanço do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, que, segundo a Fiocruz, vive a situação mais grave de todo o Brasil. E aí, nessa reunião, a apuração até da nossa produtora, Camille Couto, não ficou decidido o retorno a nenhum tipo de medida de isolamento. O que o governo está planejando são medidas de conscientização para que a população do Rio de Janeiro tenha aí noção do que está acontecendo nesse momento de pandemia. O estado do Rio está no seu momento mais grave desde que começou o avanço do coronavírus aqui no Brasil no mês de março. Daniela e Glória. Importante esse alerta que você faz agora, Leandro. Atenção, os especialistas estão comparando o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, ontem, com o que aconteceu na Itália, quando o mundo inteiro estava chorando a situação dos italianos que não tinham estrutura nem sequer para tirar os mortos de sua casa. Esse é o cenário no Rio de Janeiro, lembrando que o número de mortos em casa, Leandro, também subiu, porque os hospitais não estão conseguindo atender nem quem tem Covid, nem quem sofre de outras doenças. O problema do colapso é esse, você tem um infarto e você simplesmente não pode fazer nada, não tem como ser socorrido. Leandro, eu vou só complementar, roubando aqui a sua apuração que você generosamente compartilhou com a gente antes de entrar no ar, o ranking, Leandro, esse ranking que o instituto que você ouviu e que está calculando, a Fundação Oswaldo Cruz, o Monitora Covid, está trazendo. Depois do Rio, me ajuda aí, Distrito Federal, com mortalidade também alta, Amazonas, Roraima e mais 2 estados, não é isso? Tem Mato Grosso ali também e Espírito Santo, são os estados brasileiros que têm mais de 100 mortes a cada 100 mil habitantes. É uma situação muito grave aqui no Rio de Janeiro. Esse alerta da Fiocruz da mortalidade em casa segundo o pesquisador Cristóvão Barcelos, com quem eu conversei, um fato aí que mostra o colapso da rede de saúde, porque são mortes que poderiam ter sido evitadas, mortes de pessoas que não conseguiram um leito para se tratar de doenças variadas, não só do coronavírus, mas a rede de saúde do Rio está tão comprometida, os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que nas últimas 6 semanas teve um aumento na ocupação de leitos de UTI, por exemplo. Então, a gente já vem nesse crescente há muito tempo e agora a gente chegou nessa situação que a Fiocruz está comparando com os piores momentos lá da Itália, realmente muito complicado. Dani, Glória. E ainda, com relação aos dados que o Leandro conseguiu, ele traz os dados do Rio de Janeiro de 131 óbitos, ou seja, 131 mortes a cada 100 mil habitantes no Rio de Janeiro. Mas no Distrito Federal não está muito longe, não. Pelos dados que o Leandro trouxe, são 129 mortes a cada 100 mil habitantes. Dados altíssimos também na capital federal.
Sim, Pois tanto que... Desculpa, querido, pega daí, claro, pai da notícia. Não, é só um complemento, né, que foi, como eu falei, a situação do Rio é muito grave, mas tem outros estados brasileiros também que estão num momento de pressão grande, de avanço grande do coronavírus, e por isso que a gente está chegando nesse ponto.